Tá, então assim, Dom Sandro, com relação também ao que eu falei sobre o Blue Pill enrustido, eu falei isso no meu vídeo que eu gravei, e o que eu quis dizer sobre a estrutura dele não ser quem ele é, sacou? O que eu quis dizer é o seguinte, o que é a estrutura do cara? É a forma que o cara foi criado, cara. É a criação do cara, e pra mim a estrutura do Dom Sandro foi a mesma que a minha, cara. Entendeu? Ele é um cara que, cara, a gente tem algumas semelhanças. Ele foi criado por uma família muito tradicional, aparentemente, que foi o meu caso. Ele é um cara que ele veio do interior, ele é um cara que ele sempre provavelmente sonhou com família, assim como eu, cara. Essa é a estrutura. Então, no fundo, o que acontece, eu já falei sobre isso, muitos caras na Red Pill ou no MGTOW, o que eles realmente querem é uma esposa, casar e ter filhos. E assim, o que alguns caras não entendem quando eu falo isso, não são todos, é claro, né? Eu não tô dizendo que você deve procurar isso, porque assim, eu já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive, quem assistiu vai se lembrar, que eu quis dizer, cara, que é questão de você assumir isso, não tem problema nenhum, cara. É que a situação atual, ela deixou isso para muitos homens disfuncional, que é o que eu falo em todo vídeo. Eu falo, cara, a maioria das mulheres que você vai conhecer tem filho, tem um passado sexual maior que o seu, é feminista, isso eu cansei de falar, cara. Então o cara tem que achar uma alternativa que não seja essa, mas essa é a Red Pill. Nós como seres humanos, cara, a gente foi feito pra ter filho, e o homem foi feito pra meio que, né, ele tem um manjinho interior que foi feito pra cuidar da mulher. Então assim, você assumir isso, cara, não é um defeito, não é um demérito. E às vezes parece que os caras eles querem parecer o fortão. Não, eu não gosto de mulher, não, eu não quero ter família, não penso em nada disso, não sei o que, cara. Não tem problema você assumir que, tipo, talvez você tenha esse desejo, só que a situação atual não pode proporcionar isso pra você. E eu sinto que essa é a mesma estrutura que a minha, que é a do Dom Sandro. Que provavelmente é, cara, que a gente veio de família tradicional. Então, assim, a gente teve que se adaptar à realidade. E você tem que encontrar o que eu falei. Escolha o seu veneno, foi o que eu falei no meu vídeo. Você vai ter que escolher, cara. Não tem como você ser... Se você for ter uma família, provavelmente você vai ter todos aqueles riscos que a gente já falou. Que é o que acontece, que eu falei no meu último vídeo até, inclusive, recentemente. Das Xenas guerreiras e tal. Mas ao mesmo tempo, você viver solteiro, sem filhos, sem família, você tem que entender que também você vai conviver com outra dor. Então meio que você não vai ser um cara 100% pleno em nenhuma das duas opções. Não quer dizer que... o que eu tento ser, cara, é o mais realista possível pros caras que eu falo no meu canal. Então assim, é difícil você falar pros caras também não fazerem isso, mas você tem que abrir os olhos pro cara que é o seguinte, velho, você tá indo por esse caminho, não são só flores também. Você achar que você vai passar o resto da sua vida sozinho, sem filho, sem mulher... existe um outro lado, não tô falando que é pra todos, mas existe essa possibilidade, porque isso em certa medida vai na contramão da sua natureza em você desenvolver, quem sabe, uma depressão, você ficar triste ou algo do tipo. Aí os caras falam, mas eu posso ter no casamento também. Sim, foi o que eu falei, um não anula o outro, o sofrimento de um não anula o outro. Não é porque você pode sofrer em um que você também não pode sofrer no outro, é isso que eu quero dizer. Com relação à estrutura ser Blue Pill e a forma de criação, né? E na época que eu disse isso, eu quis dizer o seguinte, porque como ele fala muito nos vídeos com relação a coisas sobre relacionamento do comportamento feminino, eu não entendo isso de muitos caras, que ainda acontece muito, caras que estão preocupados com relacionamento e características para relacionamento, sendo que eles não querem relacionamento. É porque no fundo, muitos deles, não sei dizer a maioria, eles querem. Só que isso está enrustido dentro deles. Só que a situação atual os caras não conseguem. Isso eu já falei, os caras sabem o que eu falo nos meus vídeos, cara. Talvez o Dom Sandro não acompanhe meus vídeos, não tenha acompanhado, ele só tá vendo o que eu tô falando agora, mas quem acompanha sabe exatamente o que eu já falei, o que eu falo. Entendeu? Que o problema, eu até falei isso num vídeo, vocês vão lembrar. Não são os homens que estão rejeitando o relacionamento. As mulheres rejeitaram os homens, certo? E os homens estão rejeitando o esforço para conseguir um relacionamento. Porque não é que eles têm um monte de opção, eles podem selecionar o que eles quiserem. Sacou? Inclusive foi isso que eu falei. Então o cara tem que achar uma alternativa. O cara que não consegue, ou em grande medida não vale a pena, por causa dos riscos, né? Ele vai ter que conviver com isso dentro dele, ainda mais se ele veio dessa estrutura, que é o caso de muitos ou da maioria de nós, na verdade, né? Eu vim de uma família que todo mundo praticamente é casado, tradicional, eu fui criado pra ser pai de família, pô. E o Dom Sandro pra mim é a mesma coisa. Então, cara, eu não sei se ele ficou ofendido com relação a isso, porque não foi uma ofensa, quando eu disse com relação à estrutura dele, entendeu? Ele tem uma estrutura de um cara tradicional, aparentemente. Foi isso que eu quis dizer.